Opa, vamos lá, mais um vídeo. Gente, tô passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês que vão fazer o concurso de Esperança, né? Tava olhando agora há pouco, tô gravando o vídeo hoje, 15 de janeiro de 2023. Tava olhando agora há pouco o site da Facete Concursos e por hora, né, o último aditivo ainda é aquele aditivo 03, colocando a data da prova como provável, né, para o dia 29 do 1. Então a nossa meta, a nossa programação é 29 de janeiro. Então seguimos com essa provável data até que a banca confirme, né, tudo certinho. Eu vi que já houve a homologação das inscrições. E aí eu estou falando hoje mais uma vez sobre os tópicos especiais dentro daquele conteúdo que são os conhecimentos gerais, né, exigidos pela banca da Facete Concursos. O nosso tema de hoje, já temos um vídeo aqui gravado, né? O nosso vídeo anterior no canal é falando sobre pandemia, sobre coronavírus, imaginando, né, e observando exatamente um pouco do perfil do que a Facete tem feito nos últimos concursos, né? Esses tópicos especiais, quando eles falam temáticas amplamente divulgadas em diferentes cenários, né? Na política, na economia. Então, nós temos a pandemia como sendo um dos grandes temas dos últimos 2 anos. Então, para mim, é uma grande aposta. Eu falei sobre isso no último vídeo, né? As minhas apostas dentro dos tópicos especiais para o concurso da Facete em janeiro de 2023. E o nosso vídeo de hoje, o nosso tema de hoje é exatamente um pouquinho de geopolítica internacional. Óbvio, eu não vou tratar de toda a geopolítica internacional, eu estou fazendo apostas. E dentro da geopolítica internacional, eu tenho algumas apostas que são a guerra da Rússia com a Ucrânia e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aí você pode estar se perguntando, Helder, então geopolítica internacional corresponde a guerras? Se eu quero estudar mais sobre geopolítica, eu devo buscar a temática guerra ou atuais guerras, guerras recentes? Não. Geopolítica não compreende apenas as guerras. A geopolítica, né, é exatamente essa política do espaço, né, o termo geopolítica, é exatamente de que forma os países se relacionam. Então, quando a geografia ela se propõe a estudar, interpretar a atual geopolítica, ela vai analisar exatamente como os países estão se relacionando. Então, nós podemos analisar essas relações a partir de coisas como blocos comerciais, como tratados, como reuniões entre os países, alianças militares, ou podemos olhar também o lado das guerras, a hora em que a geopolítica ela está desarmônica, quando ela perde um pouco da sua harmonia, como que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Desde fevereiro do ano passado, nós temos uma desarmonia na geopolítica entre esses dois países. Então a geopolítica não estuda apenas as guerras, mas sim estuda a relação entre os países, que pode ser harmônica ou não, certo? Então, gente, o nosso tema de hoje, geopolítica internacional. E aí eu repito aqui para vocês as minhas apostas para o concurso, tá? Quem não viu lá no último vídeo, eu deixo aqui a tela para vocês fazerem um print, ó. Faça aí o print, vou fazer aqui até uma pose. Print com as minhas apostas para os temas, né, que podem ser abordados na prova de vocês. Lembrando, isso aí é como esse pessoal que faz previsão, né? É uma previsão, tá? É diferente de precisão. Eu não estou dizendo que vai cair. Eu sei que às vezes é confortante, né, para quem está se preparando para um concurso, para um Enem, para um vestibular, quando o professor diz, gente, vai cair na sua prova. Mas eu não queria ousar a este ponto para depois que passar a prova, de repente, né, a prova nos surpreende com uma outra temática e você vai voltar aqui no meu vídeo dizendo, Eda, você não disse que ia cair?
Então, eu quero deixar muito claro, como o próprio nome está dizendo ali, é uma aposta, tá? É uma aposta. E essa aposta, ela é feita com base em análise. O que foi que eu fiz? Eu fui antes de começar minhas aulas, tanto no cursinho presencial quanto os vídeos aqui no canal, eu fui olhar e responder provas da Facete, dos últimos concursos. Então eu fui responder prova de Sobrado, de Capim, de Santa Rita, de Uiraúna, que eu tô lembrado agora, porque eu tenho feito de outras bancas também, mas algumas das provas foram essas. E aí, com base nisso, eu vou fazendo anotações, é porque não tá aqui minhas folhas da Facete. Eu vou fazendo anotações e eu vou tentando entender o perfil da banca. E com base nesse perfil, eu estou fazendo previsões, tá? Que é diferente de precisões. Então, as minhas previsões para o concurso de vocês são essas temáticas: pandemia do coronavírus, guerra comercial Estados Unidos e China, guerra Rússia e Ucrânia, Copa do Mundo 2022, guerra na Síria, crise dos refugiados, e eu acrescentaria mais um aí. Que eu estava um dia desse aqui em casa e pensando, rapaz, é uma temática possível para o concurso da Facete, que seria eleições. As eleições. Já que eles colocam tópicos amplamente divulgados no âmbito da política, né? Eu acho não, vivemos uma eleição histórica no nosso país, agora no ano de 2022. Eu confesso que eu não sei como eles iriam abordar, né? Para não correr o risco de nenhuma abordagem tendenciosa, partidária, né? Então, assim, acredito que pode ser algo no histórico da eleição, no âmbito da democracia, na questão do voto, sabe? Tentando achar um caminho seguro para a Facete na hora de abordar essa temática que é extremamente delicada. Acho que eleições poderia ser abordada a partir disso aí. O ano que começa as eleições no Brasil, o direito ao voto, o voto feminino, tá? Se eu não me engano, eita, não vou dizer essa data aqui agora, mas estava dentro eu, inclusive, dei aula disso para a galera do Enem, que foram as efemérides, e tem uma quantidade de anos, assim, tipo 90 anos da conquista do voto feminino. Eu vou olhar direitinho, no próximo vídeo eu trago para vocês essa data certinha para eu não falar aqui nenhuma data errada, tá? Mas eu prometo que eu trago isso no próximo vídeo. Essa efeméride de 2022, que ela marca assim o direito do voto feminino. Então, acredito que poderia ser por este caminho, sabe? Então, poderia vir um textinho curtinho, né? Que a Facete não trabalha com grandes textos, mas um textinho curtinho sobre as eleições no Brasil. E aí, dentro dessa temática, né? Poderia vir falando sobre isso. Democracia, voto, órgão que organiza esse evento. Então, é mais uma aposta dentro desse quadro aqui que eu já coloquei para vocês. Beleza? Uma outra coisa que eu queria falar, antes de começar o vídeo propriamente dito, deixa eu me ajeitar aqui na tela, que agora eu fiquei na frente da questão. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, algumas pessoas têm colocado alguns comentários aqui nos vídeos. Sim, eu quero agradecer, gente, como sempre. Agradecer aí o carinho de vocês, né? A galera, estamos aumentando o número de seguidores. Tô pertinho aí dos 1000 inscritos no canal. Isso vai ser muito bom, porque vai destravar algumas ferramentas no canal. E que bom, né? Que vocês estão por aqui junto comigo. Aproveitem bastante. Aproveitem, porque eu acredito que conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado. Então eu estou compartilhando com vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo aí desses 13 anos de sala de aula. E é isso, vamos lá. Gente, e alguns comentários têm sido no sentido de assim, Helder, você vai gravar aulas para outros níveis? Então, se eu estou gravando aula para o ensino médio, o pessoal pede, para o nível superior ou para o nível fundamental, você vai gravar? Gente, é o seguinte, eu tenho visto nas provas da Facete é um comportamento linear, sabe? Ela não é uma banca tão difícil de você prever, sabe? Apesar de eu tenho algumas ressalvas com relação à Facete, tenho várias ressalvas,
com relação à banca, com relação ao edital criado pela banca, inclusive, mas não vem ao caso agora a gente falar sobre isso. Mas olha o que eu queria que vocês observassem. Por exemplo, no concurso de Santa Rita de 2016, eu pego a prova para cargo de professor de educação básica 1, que é uma prova que exige nível superior, e eu pego a prova de agente de educação, que é uma prova que é um cargo que exige o ensino médio, tá? E aí nós temos duas questões, né? Questões de provas diferentes, do mesmo concurso e com níveis diferentes, mas se você observar direitinho, as questões elas estão praticamente no mesmo nível, ou ao pé da letra eu achei a questão do nível superior mais fácil do que a questão do nível médio. Veja, era uma questão sobre as regiões, né, as mesorregiões na Paraíba. Já fizemos vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive. Acho que foi um dos primeiros vídeos Acho que foi o primeiro vídeo do concurso Esperança, tá aqui no canal. E veja só, na questão do nível superior. Santa Rita, Paraíba, está localizada na mesorregião. Aí você tem que saber qual é a mesorregião que Santa Rita está inserida. Certo? Aí tínhamos Agreste Paraibano, Zona da Mata, Sertão Paraibano, Borborema, Curimataú. Santa Rita é um município do litoral, né? Está ali pertinho de João Pessoa. Santa Rita, por sua vez, está localizada na Zona da Mata. Ok, letra B responderia a questão. Na segunda questão, que é uma questão do mesmo concurso, porém no nível médio, o que porventura deveria vir uma questão um pouco mais fácil, né? Eu entendo, inclusive, que a questão do nível superior foi muito fácil. E aí, na questão do nível médio, diz assim: o município de Santa Rita, Paraíba, e João Pessoa, Paraíba, pertencem respectivamente às mesorregiões. Então, se formos colocar numa balança a quantidade de conhecimento que eu precisava ter para responder às questões, na primeira questão, que era de nível superior, eu só precisava saber qual era a mesorregião de Santa Rita. Só. Na segunda questão, eu precisava saber qual era a mesorregião de Santa Rita, qual era a mesorregião de João Pessoa e saber, inclusive, e marcar, inclusive, a alternativa que mostrasse isso na ordem que o texto da questão, que o comando da questão, na verdade, me trouxe. Então, veja a quantidade de conhecimento e de atenção que a questão de nível médio me pediu e a quantidade de conhecimento e atenção que a questão do nível superior me pediu. Eu, particularmente, vejo a do ensino médio, a do nível médio, mais complexa, tá? Veja, aí na questão do médio, a mesorregião de Santa Rita, eu já falei agora há pouco que é a Zona da Mata, e João Pessoa, que também está no litoral, é também na Zona da Mata. Na ordem, seria então a alternativa que tivesse Zona da Mata e Zona da Mata, alternativa correta, letra B. Então, o que eu quero dizer para vocês é: não se preocupem quando vocês estiverem assistindo a minha aula, se ela é uma aula destinada para nível médio, superior ou fundamental. Tentem observar a seguinte questão: eu estou compreendendo a linguagem do professor? Certo? Aí se você disser, olha, ele está abordando, por exemplo, no vídeo de hoje eu vou abordar Estados Unidos e China. Se eu estiver abordando Estados Unidos e China e você não estiver conseguindo entender, eu te convido com muita tranquilidade a você colocar nos comentários, tá? Ou você me buscar no Instagram, tá aqui meu Instagram, ó, é o da Geografia. Pode me procurar, gente. Se eu não responder de imediato, fiquem tranquilos que sempre, em algum momento, eu dou uma paradinha no Instagram e olho lá, tanto nas solicitações quanto nos directs, né? Eu olho e vou respondendo um a um, tá? Então, eu sempre respondo às pessoas que me procuram. Então, Helder, na hora que você estava explicando Estados Unidos e China, você abordou isso aqui, mas eu não conheço, eu não consegui entender. Ou eu vou te explicar por ali mesmo, se for uma explicação mais breve. Se for algo mais longo, eu vou colocar um link para você de algum vídeo, eu vou te dar alguma sugestão. A gente vai achar uma forma. Então, não se preocupem de dizer assim, o vídeo está para pessoas do nível médio, ou para as pessoas do superior, ou está para o fundamental, e não é para mim. O vídeo é para todo mundo.
Eu quero é que você entenda o que eu estou falando e da forma, como vocês estão vendo aqui nas duas questões, da forma que a banca trouxer, eu quero que você esteja apto a responder. Então, se eu entendi guerra comercial Estados Unidos e China, eu vou conseguir responder. Naturalmente, eu vou fazer do nível fundamental, eu vou conseguir responder a questão que virá para mim nesse nível. Eu que vou fazer do nível médio, vou responder nesse nível superior também. Então não se preocupem, tentem entender o conteúdo. Se a linguagem ficar complicada, aí você sinaliza ou nos comentários ou lá no Instagram que eu tento te ajudar de alguma forma, beleza? Mas o vídeo é para vocês. O vídeo que eu estou fazendo aqui é para todo mundo, de todos os níveis. E eu creio, aí assim, infelizmente, eu não vou conseguir gravar vídeo específico com conteúdo edital para todo mundo, porque aí se demandar um tempo muito longo. E aí eu tenho outras demandas, né? Inclusive, a partir de amanhã, dia 16 de janeiro, eu começo com as jornadas pedagógicas nas escolas que eu ensino. Então, assim, naturalmente, meu tempo vai ficar um pouquinho mais apertado, mas eu prometo que eu volto aqui para trazer mais vídeo para vocês até o concurso, tá? Eu quero ajudar vocês e vou ajudar vocês até o concurso. Nem se preocupem. Certo? Tamo junto. Pegaram o café de vocês. Olha, eu já tô com minha garrafa aqui. Vou botar um café que a gente vai começar o vídeo agora. Vixe Maria, foi 16 minutos conversando com vocês. Mas era uma conversa que a gente precisava ter, né, gente? A gente precisava ter para esclarecer algumas coisas e vocês entenderem como é que eu estou. Olha, pegar um café, faça aí um print, poste aí no seu Instagram. Vamos embora. E me marque lá no Instagram. Vamos lá. Tomando um café, assistindo a aula. Gente, um café ajuda tanto. Eita, tá quente, menino. Vamos lá, vamos embora. Vamos treinar. Eu não vou nem mexer na câmera que eu sei que vai ficar... Pronto. Primeira questão. A primeira questão que eu trago para vocês... Me ajeitar aqui um pouquinho na tela. Para ficar um negócio, né? Bonito. Só um minuto. Pronto, ficou melhor. Gente, a primeira questão é uma questão do Instituto Quadrix. Tá dentro daquelas temáticas que eu aposto. E a questão é uma questão de 2022. Tá bombando. Eu digo a vocês porque eu dou aula de Enem. Eu dou aula de atualidades. E é impossível, assim, com letras maiúsculas, em neon. Impossível dar aula de atualidade e não abordar a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Bom, acerca das relações internacionais da economia, da sociedade, do transporte, das fontes energéticas e da política relacionadas à China, julgue. O mundo contemporâneo assiste com preocupação a disputa comercial acirrada entre China e Estados Unidos da América? Bom, vamos falar sobre isso. Gente, é o seguinte, alguns autores, existe uma polêmica em cima dessa nomenclatura, dessa classificação, existe. Eu tô só simbolizando, falando para vocês nesse termo, para que fique mais fácil o entendimento. Alguns autores estão chamando esta guerra comercial Estados Unidos e China de Nova Guerra Fria. Se eles chamam de Nova Guerra Fria, significa dizer que já houve uma Guerra Fria, né? Tivemos a velha Guerra Fria e existe a nova. Para alguns autores, tá? Outros autores acham precipitado chamar de Nova Guerra Fria. Bom, a antiga Guerra Fria foi uma guerra, de forma bem resumida, foi uma guerra ideológica, não foi uma guerra de conflitos diretos entre as duas nações participantes, que foram União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, a URSS, e os Estados Unidos, tá? Foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, que esse período de Guerra Fria durou de 1945/46, né, ali entre 45 e 46, até 1991. Tem uma dualidade no final da Guerra Fria, que é 89/91. Até 91, que é o momento em que a União Soviética, ou seja, um dos lados da Guerra Fria, se dissolve.
E essa Guerra Fria foi o quê? Foi uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética. A ideia era quem vai influenciar mais. Quem vai conseguir trazer para o seu grupo o maior número de países aliados, certo? Então, várias foram as estratégias de impressionar, de cooptar aliados, de pressionar, de ameaçar. De tudo houve no período da Guerra Fria, certo? Isso foi a velha Guerra Fria. A nova Guerra Fria, para alguns autores, ela vem protagonizada pelos seguintes países: Estados Unidos e China. É preciso entender que os Estados Unidos, ele lidera a ordem mundial, né? Apesar de pós-Guerra Fria, durante a Guerra Fria, a ordem mundial. O que é a ordem mundial, Helder? É a organização. É a forma como os países estão se organizando. Durante a Guerra Fria existia uma bipolaridade, tá? Uma dupla polaridade, bipolaridade. Ou você era um seguidor dos Estados Unidos, ou você era um seguidor da União Soviética, ok? Então o mundo estava sendo comandado por Estados Unidos ou União Soviética. Pós-Guerra Fria, pós 1991, nós tivemos a dissolução da União Soviética e aí o surgimento de uma nova ordem mundial caracterizada por uma multipolaridade. A ascensão do Japão, a ascensão da União Europeia e os Estados Unidos que já vinha no poder. Então é como se agora o mundo tivesse vários polos. No entanto, mesmo diante de um cenário de multipolaridade, existia uma unipolaridade, que era a unipolaridade militar. Pós-Guerra Fria, o mundo passou a enxergar os Estados Unidos como os intocáveis. Como se dissesse assim, olha, no âmbito militar, quem manda é os Estados Unidos. Então ninguém bate com os Estados Unidos. Até porque estamos falando de um país que saiu vitorioso da Primeira Guerra Mundial, saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial, e se colocarmos uma vitória na Guerra Fria, se um lado se dissolveu e o outro se manteve firme, dizemos que na Guerra Fria quem venceu foi os Estados Unidos. Então é um país que venceu 3 guerras. 3. 2 dessas são guerras mundiais e a terceira guerra, que é a Guerra Fria, que é essa guerra por influência. Entendendo isso, se formos colocar um vencedor para a Guerra Fria, tá? Café. Eita, tá esfriando meu café, viu? Vão tomando café de vocês, senão esfria, viu? Então, gente, os Estados Unidos assumem um lugar de unipolaridade. Então, alguns autores dizem assim, pós-Guerra Fria, nós temos uma ordem mundial multipolar. No sentido militar, no sentido militar, é os Estados Unidos quem comanda, e multipolar no sentido econômico, porque aí já tem o Japão, União Europeia, Estados Unidos, certo? Então, o que é que nós estamos assistindo? Atualmente, século XXI, a China, que era lá um dos tigres asiáticos, a China começou a avançar, a apresentar avanços na sua economia anuais assustadores. Existe um histórico do crescimento da economia chinesa que assusta o mundo. E esses crescimentos na economia chinesa, que são assustadores, fez com que esse país, que na década de 1960, perdeu milhões de pessoas para a fome. Olha que loucura. Um país que na década de 60 perdeu milhões de pessoas para a fome, esteja hoje, em 2023, no segundo lugar da economia mundial. E com um poder de atuação global assustador. Olhe para sua casa e veja a quantidade de produtos fabricados na China. Entendendo que a China se transforma numa plataforma de exportação,
Então é um país voltado muito mais para o mercado externo, né? A China não está preocupada no seu mercado interno, mesmo sabendo que ela tem um grande mercado interno por conta da sua população, que é a maior população do mundo. É 1,5 bilhão de habitantes. 1,5 bilhão. É o país mais populoso do mundo. Então, a China está preocupada, o objetivo da China é o mercado externo. Eles estão produzindo para o mundo. E aí, com isso, se eu estou produzindo para o mundo, a China precisa criar relações, vínculos comerciais com os outros países. E é isso que está assustando os Estados Unidos. E o preço, o valor da mercadoria chinesa, que chega muito abaixo do mercado. E aí, as fábricas norte-americanas, né, estadunidenses, têm sentido dificuldade em bater de frente com as fábricas chinesas. Então, essa afirmação dessa questão ela está correta. O mundo contemporâneo assiste com preocupação a disputa comercial acirradíssima entre China e Estados Unidos da América. Alternativa correta, letra A. Certo. Ok? Bom, próxima questão. É uma questão da UFG de 2022 e diz assim: toma um café. Diz o seguinte: com o argumento de que busca proteger os produtores norte-americanos e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, Trump vem anunciando desde 2018 tarifas sobre produtos importados do país asiático. O objetivo é dificultar a chegada de produtos chineses aos Estados Unidos, o que estimularia a produção interna. O governo da China, por sua vez, tem reagido a esses anúncios com retaliações, chegando a impor também tarifas sobre produtos norte-americanos. Ok. Claramente temos um texto falando que o comando dos dois países, né, os presidentes aí dos dois países, o governo, já está pensando formas de dar uma segurada. Os Estados Unidos tá criando formas de dar uma segurada nessas mercadorias chinesas que entram no seu país. Então, o governo dos Estados Unidos, aí ele está falando do Donald Trump, já vinha colocando tarifas. Quando ele diz tarifas, ele está falando de imposto sobre tudo aquilo que é importado, ou seja, o importado é o que vem de fora para dentro, né? É o que vem da China para os Estados Unidos. Então, a ideia é, Trump está colocando tarifas sobre os produtos importados da China. E quando eu coloco tarifa, quando eu coloco imposto, eu estou, de certa forma, ajudando, né? Eu estou estimulando o mercado interno. A produção interna, melhor dizendo. A produção interna. Porque a ideia é assim: indústria norte-americana, indústria estadunidense, você que produz caneta, vamos lá, caneta. Você que produz caneta aqui nos Estados Unidos, não se preocupe, porque a caneta que vier da China vai ser taxada imposto em cima dela. Então ela vem barata. Mas quando ela for entrar no nosso país, vai cair sobre ela o imposto, ela vai ficar cara. Então você que produz caneta aqui nos Estados Unidos, produza. Porque eu estou de olho nesses produtos que estão vindo de lá para cá. Certo? Por sua vez, o governo chinês não ia ficar parado, né? De braços cruzados, olhando os Estados Unidos fazer isso. E entenda que os Estados Unidos é um grande mercado consumidor. Nós estamos falando de um povo que tem uma característica de serem extremamente consumistas. Então, todo mundo está de olho no mercado norte-americano. É como os europeus. Todo mundo quer entrar no mercado europeu porque eles compram muito, tá? Bom, o governo chinês diz o quê? Eu também vou retaliar isso que os Estados Unidos estão fazendo. Então, eu também vou colocar tarifas sobre os produtos norte-americanos. Entenderam? O que foi que o texto nos trouxe? Aí, o comando da questão diz o seguinte: no âmbito das relações internacionais e das disputas ideológicas, a guerra comercial mencionada no texto nos últimos anos demonstra
O que é que essa guerra está nos mostrando, então? Com base no texto, gente, tá? Isso que foi mencionado no texto, o que é que essa guerra comercial está nos mostrando? Vamos ver. A guerra comercial, na letra A, diz assim. Vou voltar aqui. O compromisso dos Estados Unidos com o liberalismo e a não intervenção do Estado na economia. Peraí. Professor, eu não sei o que é liberalismo. Mas, gente, o texto diz que o governo vai colocar tarifas sobre os produtos que vêm da China. Então, mesmo que eu não soubesse o que é liberalismo, eu ia marcar uma alternativa que está dizendo que o governo não vai intervir na economia, que o Estado não vai intervir na economia, de jeito nenhum. Então, mesmo que... pronto. Então, letra A não responde, né? Mas o que é liberalismo? Gente, liberalismo, de forma resumida para vocês, é o seguinte. O liberalismo econômico é quando você reduz o poder do Estado, tá? É o chamado Estado mínimo, e você incentiva, você amplia o poder das empresas privadas. Então, é um cenário geopolítico, ou um cenário político ou econômico político, onde as empresas privadas, o capital privado, ele tem maior voz e vez do que o Estado. Então, quando você apoia o liberalismo econômico, por exemplo, eu estou apoiando privatizações, eu estou apoiando as grandes empresas, que não são as estatais, certo? Então, quando aí o neoliberalismo, o novo liberalismo, foi exatamente porque o antigo liberalismo passou por uma forte crise, uma crise econômica, e aí, depois disso, temos o keynesianismo, o Keynes, né? O Keynes ficou observando o mundo quebrar, aí disse assim, olha, vocês liberaram tanto, gente, eu tô falando de forma mais simples, tá? O Keynes olha e diz assim, vocês liberaram tanto, olha aí o que foi que o capital privado fez. Quebrou a economia mundial. É melhor o Estado voltar, ter uma atuação significativa, garantir um bem-estar para a população e começar a regular as coisas. O Estado como órgão regulamentador. Aí isso é o keynesianismo. Aí o keynesianismo propõe, quem é que não gosta do keynesianismo? O capital privado. O capital privado diz, não, eu não quero o Estado no meu pé, não. Que conversa é essa? O capitalismo quebrou porque quebrou. O capitalismo não. Esse liberalismo quebrou porque é cíclico. E o capitalismo ele se alimenta na crise. Vem uma crise, aí ele cai. Aí na queda ele é como se ele retroalimentasse, aí ele volta mais forte ainda. Aí surge o neoliberalismo. Aí o neoliberalismo ele surge no período de globalização. Aí a globalização permite o que agora? As multinacionais. E o que é uma multinacional? É uma empresa que tem mais de uma nacionalidade. Não é isso? Então, qual é a nacionalidade desta empresa? Ela tem várias nacionalidades. Ela tem origem em vários países. Eu tenho uma transnacional. O que é uma transnacional? É uma empresa que transita em várias nacionalidades. Ela tem uma origem. Então, por exemplo, um McDonald's. O McDonald's ele surge nos Estados Unidos. Mas hoje ela é uma transnacional. Chega uma multinacional. Porque nessa transnacionalidade do McDonald's ela está presente em diversos países. E quem foi que permitiu isso? Globalização. A ação de globalizar as coisas. Não é assim? Aí surge o neoliberalismo. O neoliberalismo é isso, é o novo liberalismo econômico. Vamos agora incentivar o capital privado e deixar a galera fazer o que quer e bem entende. E aí nós estamos nesse período, né? Então veja, a letra A não responde. E eu fiz aqui com vocês agora uma revisão de liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Letra B. Seria então essa guerra comercial que foi dita lá no texto? Ela demonstra o alinhamento da China com o socialismo, com a busca de igualdade social ao redor do mundo? Não. A China não está buscando igualdade social. A China está procurando o seu lugar. E a China quer, declaradamente, esse primeiro lugar da economia mundial, que hoje é dos Estados Unidos. Tá? Então,
E outra, e dentro da própria China, gente, você não vê essa igualdade social, né? Nem de longe. Mesmo ele se dizendo uma república comunista, socialista, mas não temos isso dentro da China. A riqueza na China está bem concentrada. Bem concentrada. Está nas mãos do governo, de algumas minorias ligadas ao governo, de grandes empresários, inclusive nas chamadas zonas econômicas especiais, que foram lugares específicos na China, que a China abriu para o Ocidente, porque a China era um país fechado. Então, nesses lugares que a China se abriu para o Ocidente, nós temos pessoas riquíssimas. Mas grande parte desse 1,5 bilhão de habitantes vive em condições subhumanas. Então, igualdade social dentro da China? Não mesmo. Não mesmo. Letra C. A disputa por protagonismo entre uma potência mundial estabelecida e uma potência em emergência. Óbvio. Não é assim? Qual é a potência mundial estabelecida? Estados Unidos. E qual é a potência em emergência? China. Claro, né? Então, o que o texto nos trouxe, né, dentro das relações internacionais, essa disputa que foi dita no texto, nos trouxe isso. Uma disputa por protagonismo entre uma potência estabelecida e uma potência em emergência. Perfeito. Letra C responde à questão. E a letra D dizia assim: a solidez da economia mundial que impede que ela seja afetada pela disputa comercial entre potências. Essa é absurda. Eu acho que o cara estava fazendo a questão, perdeu a criatividade na hora dessa alternativa. E, eu vou digitar qualquer coisa aqui. Aí digitou lá, porque essa era impossível, né? Primeiro na solidez da economia mundial, depois do quebra-quebra que a gente já teve no mundo, né? Lembre-se de 1929, a Grande Depressão, o mundo quebrou, o chamado efeito dominó, né? Os Estados Unidos quebra, a Bolsa de Nova York quebra, e o mundo vai quebrando na sequência, né? Então, depois do quebra-quebra que a gente já teve, 2008, com a grande crise mundial também. Então, não existe solidez na economia mundial de jeito nenhum. Então, a alternativa correta, letra C. Beleza? Se você está curtindo, deixa teu comentário aí. Próxima questão. Essa questão vai falar um pouquinho sobre relação comercial entre China e Brasil. É do Instituto Quadrix e diz assim: acerca das relações internacionais da economia, da sociedade, do transporte, das fontes energéticas, da política relacionadas à China, julgue. O Brasil é um grande exportador de commodities para a China. E alguns dos produtos que se destacam nesse comércio bilateral são o minério de ferro, a soja e a carne bovina. Bom, vamos falar disso aí. Vamos ver a afirmativa. Gente, sempre que tem afirmativa, no caso de uma banca como Quadrix, como Sebrasp, né? Eu sei que não é a banca de vocês, mas pode, na Facete, nós temos julgue as afirmativas, né? Então, pode ter 3 afirmativas e marque quais afirmativas são corretas. 1, 2 e 3. Isso existe na Facete. Então, é para julgar a afirmativa. Quando a gente tem um texto, uma frase mais longa na afirmativa, tem que acender em você, concurseiro, o alerta. A cada vírgula, vá julgando as afirmações. Numa frase dessa, eu posso estar afirmando várias coisas. E o erro pode estar em um termo, tá? Então, vamos ver. Vamos por parte. O Brasil é um grande exportador de commodities para a China? Vamos até aí. Até aí, essa afirmativa está correta? Sim. Existe um acordo comercial China e Brasil, eu já disse China e Estados Unidos, China e Brasil, em que o Brasil é sim um grande exportador. O que é um exportador? É um grande vendedor. Exportação, o que eu vendo. Importação, o que eu compro. Anote aí. Importação são as compras, é o que vem de fora para dentro. Exportação é o que eu vendo para fora, tá? Então, o Brasil é um grande exportador. Nós vendemos commodities para a China. Sim, mas o que são commodities? Vamos lá. Commodities são produtos do setor primário que eles são comercializados no mercado global.
produtos do setor primário comercializados no mercado global. Como assim setor primário? Setor primário da economia, gente. Setor primário, secundário e terciário. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. São essas atividades econômicas do setor primário. É onde eu produzo ou eu vou extrair matéria-prima. Setor secundário, indústria. É onde eu transformo matéria-prima. Setor terciário é onde eu comercializo ou eu presto serviço. Então, primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Secundário, indústria, onde eu transformo. E terciário, comércio e serviços. Certo? Quando eu falo que commodities são produtos do setor primário da economia que são comercializados no mercado global, aí vamos pensar no Brasil. Eu penso na soja. A soja aqui produzida, aí vamos pensar, Centro-Oeste, Sul e chegando no Norte, chegando na Amazônia, a produção de soja, a tal da fronteira agrícola da soja, que tanto incomoda, essa produção de soja no nosso país é para o mercado interno? Não. A soja produzida no Brasil, ela está com um foco, ela tem destinatário. E o destinatário da soja produzida aqui no Brasil é o mercado externo. Então, a soja é uma commodity, é uma das nossas principais commodities. Eu produzo a soja aqui no Brasil para vender no mercado global. E a China é uma das grandes compradoras. Então, a primeira afirmativa aí a primeira afirmação que foi dita está correta. O Brasil é um grande exportador de commodities para a China. Aí ele continua. E alguns dos produtos que se destacam nesse comércio bilateral. O que é um comércio bilateral? É um comércio de troca. Os dois lados favorecem. Então, o Brasil vende as commodities. E a China vende o que é o Brasil? Vende os produtos. Vende tecnologia. Aí vem máquinas, tecnologia, os manufaturados, né? Os produtos prontos. Então a China, ela despeja no nosso... Eu não vou nem dizer que ela vende, ela despeja aqui dentro, porque a quantidade de produtos chineses que chega no Brasil é algo absurdo. Então a China, ela despeja seus produtos aqui e o Brasil comercializa seus commodities lá. Então isso é um comércio bilateral. O oposto a isso seria um comércio unilateral, aonde só um lado vendia. Entendeu? Então, a segunda afirmativa aí está correta. Aí ele continua. São minério de ferro, soja e carne bovina. Perfeito. Isso aí são commodities que o Brasil é um grande produtor. Aí quando você fala em minério de ferro, lembrar do quadrilátero ferrífero lá em Minas Gerais, que inclusive nós tivemos, né, alguns acidentes com mineradoras, né? Lembrar de barragens, as barragens que tivemos acidentes, né? Brumadinho, Mariana. Então tivemos essas notícias que são recentes, que envolvem a exploração de minério de ferro lá no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Temos a Serra de Carajás, no Pará, também como uma região de grande produção, de extração, na verdade, de minério de ferro, tá? E soja, aí temos o interior, né, o centro-oeste do nosso país, com a grande produção de soja, e a carne bovina com a pecuária, também nessa região de destaque no nosso país. Então, essa afirmativa ela está correta. Letra A, certo, perfeito. Próxima questão. A próxima questão fala sobre da Fundação Getúlio Vargas, é uma questão de 2021. E diz assim: Estados Unidos e China vêm disputando a hegemonia econômica. Hegemonia é poder, tá? A hegemonia econômica, tecnológica e geopolítica. E recentemente no espaço. A respeito dessa nova corrida espacial, eles estão dizendo nova corrida espacial, gente, porque naquela antiga Guerra Fria que eu falei, que já houve, a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, já tivemos uma corrida espacial,
que foi a corrida armamentista e espacial. Lá na antiga Guerra Fria, a ideia era produzir armas nucleares. Aí foi um período em que o mundo ficou assim. O mundo ficou assistindo a essa produção de arma nuclear com o coração na mão. Por quê? Vamos lembrar que o final da Segunda Guerra Mundial foi com a utilização de 2 bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, né? O Japão quase que desaparece quando os Estados Unidos lançou essas 2 bombas. Então, o mundo sabia do poder destrutivo das armas nucleares. E aí, durante a Guerra Fria, o mundo viu 2 potências, que era União Soviética e Estados Unidos, investirem pesado nas armas nucleares. Paralelo a isso, também se investiu na corrida espacial. Que a ideia da corrida espacial era dizer ao mundo assim: eu tenho tecnologia. É tanto que eu já estou dominando outros lugares para além do nosso planeta. Como a cena épica, né? O auge, o ápice da corrida espacial, que foi o Louis Armstrong, dos Estados Unidos, pousando, meu Deus, acho que é aterrissando, né? Aterrissando na Lua. Evento televisionado. A NASA transmitiu ao vivo o pouso, aterrissagem. Eu estou na dúvida se o termo. Acho que você está entendendo, né? O que eu estou querendo dizer. Do homem na Lua. Existe falas, críticas, hipóteses, teorias de que isso não existiu? Existe. Ah, foi Hollywood que criou, isso era tudo mentira. A posição na bandeira, a bandeira que balança, a bandeira, a sombra. De tudo disseram. Mas uma coisa é fato. Os Estados Unidos influenciou. Os Estados Unidos impressionava pela tecnologia. E esse era o intuito. Esse era o objetivo da corrida da corrida espacial. Gente, foi muito dinheiro destinado a essas áreas. Muito dinheiro. Inclusive, isso foi o que fez... Isso foi um dos motivos que fez o outro lado, que era a União Soviética, quebrar. Porque como a União Soviética, as empresas eram estatais, né? Era o lado socialista, então eram empresas estatais, o governo estava preocupado com o quê? Produzir arma. Então começou a faltar do lado soviético coisas básicas, como alimento. Olha que loucura. As pessoas tinham dinheiro para ir comprar a comida, o alimento, mas não tinha o alimento na prateleira. Porque as indústrias não estavam focadas nisso. As indústrias estatais estavam preocupadas nas armas. A grosso modo, tá? A grosso modo, por favor. Então, aí a coisa foi se desandando do outro lado, né? A insatisfação popular foi se desandando do outro lado, que era o lado soviético. Bom, isso foi o que aconteceu na antiga Guerra Fria. Essa nova guerra, aí a guerra comercial Estados Unidos e China, ela também está chegando no lado espacial. Então, os Estados Unidos, com a NASA, né, com as suas missões, investigando, lançando satélites, né, robô para outros planetas, né, e a China começou a dizer assim, olha, se eu quero impressionar os outros países, eu tenho que entrar nessa onda também. Aí a questão pede, analise as afirmativas a seguir. Aí diz o seguinte, vê só. As afirmativas dizem, primeira, o crescimento da economia chinesa nas últimas décadas levou a uma guerra comercial com os Estados Unidos e acelerou os investimentos chineses no setor espacial? Sim, foi o que eu acabei de te dizer, né? Exatamente. Então a primeira está correta. A primeira estando correta, eu só elimino a letra D até agora. Só a D. A segunda diz assim, a rivalidade sino-americana. Sino é a China, tá? A rivalidade sino-americana pelo domínio do espaço está relacionada à crescente integração entre setor espacial e o digital, exemplificada nas comunicações por satélite. Aí eu lhe pergunto, nós estamos vivendo a era digital, não é assim? A era virtual. Nós estamos dependentes da internet. Já imaginou o mundo hoje sem internet? Por exemplo, você está me vendo,
aí na sua casa, não sei lá qual o dia que você vai assistir esse vídeo, mas você está me vendo na sua casa por conta de um sinal de internet que utiliza também os satélites. Então você entende que os países que estão focados nesse domínio global, no comércio nacional, ele tem que dominar este espaço que está lotado de satélites. Então, a afirmativa 2 está correta. A afirmativa 2 está certa. Sabendo disso, eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra C, eu fiquei agora apenas com a B e a letra E. Não é assim? É, pelo que eu estou entendendo é. A letra B tem a 1 e 2, então a ideia é que a 3 seria incorreta. E a letra E coloca as 3 como corretas. Eu agora só tenho B e E. A letra 3, ó. A afirmativa 3 diz assim: além da NASA, as Big Techs. O que são Big Techs? São grandes empresas de tecnologia. As Big Techs tornaram-se atores da corrida espacial, mobilizando recursos para disputar o mercado relativo ao processamento de dados via rede de satélites. Óbvio que sim. Gente, olha só. Por que as empresas estão tão preocupadas com os dados? Os dados que são transmitidos, que são compartilhados, que estão nessa conexão entre os computadores, que é a danada da internet. Porque nesses dados é que eu consigo, enquanto empresa, eu consigo entender exatamente o que é que o meu consumidor ou o meu potencial consumidor ele deseja, certo? Então, as empresas precisam ter acesso a esses dados. Então, para mim, enquanto empresa, eu tenho que saber o que é que aquele meu cliente está olhando nas redes sociais. Qual é o anúncio que ele para e observa? O que é que ele digita no Google para pesquisar? Qual é o aplicativo que ele está baixando? Né? O que é que ele anda falando que ele precisa comprar? Entende? E tudo isso nós alimentamos uma rede. E essa rede alimenta um banco de dados. E esse banco de dados chega para a empresa e a empresa produz exatamente o que você quer. Então, a NASA, as Big Techs, essa ideia agora de dominar o espaço e, consequentemente, esses satélites é não perder o domínio dos dados. Então, a afirmativa 3 está correta. Resposta da questão, letra E. 1, 2 e 3. Entenderam aí? Próxima questão. Diz assim. Eita, esse tema é bom, hein? Ui, eu derrubando um negócio aqui agora. Próxima questão diz assim. É da banca Access, de 2022. Em abril e maio de 2022, a Rússia se encontrava em guerra contra a Ucrânia, Chechênia, Finlândia ou Turquia. Nesse período de abril a maio de 2022, com quem era que a Rússia estava brigando? Vamos lá. Gente, 24/2, anote isso. 24/2 de 2022, 24 de fevereiro, deu-se início a uma invasão militar russa ao território da Ucrânia. Lembrando, geograficamente falando, a Ucrânia está aí no leste europeu, fazendo fronteira terrestre com a Rússia. Preciso lembrar a vocês que a Ucrânia já pertenceu, o território da Ucrânia já pertenceu ao Império Russo, tá? Então, lá no fundo, o Vladimir Putin, né? Que é o atual presidente da Rússia, ele vê essa tomada do território, ou essa tentativa de tomada do território ucraniano, como uma devolução, né, ao que ele entende como sendo nosso. Bom, então, vamos ver. 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia. Já achamos a resposta da questão. Letra A, né? Já sabemos disso. Letra A vai responder a questão.
Mas eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre esse conflito, para ajudar vocês a entenderem. Gente, é importante que vocês entendam que esse território da Ucrânia já foi do Império Russo, conseguiu a sua independência. Um evento importante é o final da Guerra Fria em 1991, como eu falei agora há pouco. Em 1991, a União Soviética ela se dissolveu. Então, quando ela se dissolve, a Ucrânia, né, com a sua independência, começa a se aproximar da Europa. Ela começa a aproximar da Europa. Desse bloco, né, da União Europeia. Em 2012, a Ucrânia se aproxima muito do bloco da União Europeia. E começa, nesse momento, a dar sinais de uma possível entrada da Ucrânia na União Europeia. E qual era o medo da Rússia? Era deixar que um país vinculado à União Europeia, fazendo fronteira terrestre com o seu país, agora virasse, por exemplo, uma base militar. Mas daqui a pouco eu vou falar disso. Então, em 2012, nós tivemos essa proximidade da Ucrânia com a União Europeia. Em 2013, houve, pelo então presidente da Ucrânia na época, houve um rompimento dessas conversas. Porque a Rússia começou a pressionar. Disse, olha, não quero você dialogando com a União Europeia, não. Aí o presidente ucraniano atendeu a essas pressões e aí rompeu as conversas. Nesse momento, a população ucraniana, principalmente o lado da Ucrânia, voltado para o oeste da Europa, porque o lado leste da Ucrânia é muito ligado à Rússia. Inclusive, eles falam russo. Mas o lado oeste da Ucrânia começou a dizer assim, por que parou a conversa? Seria tão bom para a gente se aproximar da União Europeia, dos maiores blocos econômicos. Aliás, o maior bloco econômico do mundo, o mais poderoso, né, economicamente falando. Por que vocês pararam? E aí começou em 2013 um período chamado de Euromaidan. Conhecida também como Primavera Ucraniana. E o que foi essa Primavera Ucraniana? A população pedindo o retorno do diálogo. A população dizendo, ei, não, a gente quer sim o retorno do diálogo e quem sabe no futuro uma aproximação com a União Europeia. Bom, em 2013 começa então uma série de protestos e manifestações contra o governo ucraniano que havia rompido com as conversas com a União Europeia a pedido da Rússia. Em 2014, o presidente ucraniano fugiu. Não aguentou a pressão e fugiu. Com esse evento, né, com esse acontecido dentro da Ucrânia, a Rússia aproveitou da fragilidade e foi lá e tomou uma região da Ucrânia, que foi a região da Crimeia. Aí a Rússia vai lá e diz, opa, a Crimeia é minha. E tomou a Crimeia, que era uma região pertencente à Ucrânia. Eu estou contando essa historinha para vocês entenderem que a guerra Rússia e Ucrânia não começou agora, em 2022. Ela já é uma guerra antiga, tá? Ela voltou à cena. Ela voltou à cena em 2022, mas ela já acontecia. E aí, em 2014, quando o presidente da Ucrânia foge, a Rússia se aproveita, o Putin se aproveita e toma a região da Crimeia, que é uma região estratégica, a posição é muito estratégica. E aí, com essa tomada da Crimeia, a Rússia passou a ser mal vista pelo lado ocidental. O lado ocidental nunca curtiu muito a Rússia, né? Então, os Estados Unidos liderando o G8, né? As 8 maiores economias do mundo, inclusive. Aí o G8 fez e disse assim, olha, com isso que vocês fizeram, com esse não reconhecimento do território ucraniano, quando vocês tomam a Crimeia, vocês serão retirados do G8.
Então, em 2014, quando a Rússia toma a Crimeia, eles são expulsos do G8. Eles deixam de fazer parte do G8. Ainda em 2014, a Rússia começa a sofrer sanções. O que são sanções, gente? São medidas políticas que os países começam a fazer políticas econômicas com aquele país, tentando fragilizar a sua economia. Por exemplo, uma sanção econômica poderia ser assim: ninguém compra mais nada à Rússia. Ninguém compra e ninguém vende mais nada. Vamos isolar eles economicamente. Então, todos os países que estão no meu bloco não vendem nem compram nada à Rússia. Aí isso começa a impactar. E isso é uma estratégia de guerra, inclusive. Quando a gente começa uma guerra, aí uma das formas de atingir é logo a economia. Peraí, eles dependem do nosso mercado consumidor. Então, não vende mais a eles. Aliás, não compra mais a eles. Aí você começa a fragilizar a economia, o país, é melhor recuar. E recua para a guerra. Entende? Isso é uma alternativa. Sanções é uma alternativa. Que nos traz consequências, com certeza. Né? A população, a economia sofre muito, muito com as sanções. Inclusive, eu acho que isso vai ser a resposta de uma questão já já. Então, começou em 2014, a Rússia foi expulsa do G8 e começou a sofrer sanções. E aí, gente, desde 2014, começa a acontecer começa a ter nessa região da Ucrânia algumas atuações militares. Então, conflitos armados dentro da Rússia. Aliás, dentro da Ucrânia. E vez ou outra, eles recebendo também respostas, né? E aí, nós temos uma aproximação da Ucrânia com a OTAN. Aí foi quando o negócio começou a ficar mais tenso. Aí eu vou dizer, aí é como se fosse a cereja do bolo. Não tem o clímax do filme, quando você está assistindo o filme, e o filme está começando a chegar assim no ápice do seu negócio. Então, o ápice desse negócio, né, dessa disputa, o aparelho está querendo me cortar, o ápice desse negócio foi quando a Ucrânia começou a se aproximar da OTAN. Helder, o que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que teve ali entre os seus países formadores, né? Tivemos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra. Vários são os países do chamado Atlântico Norte. Então, tantos países ali do oeste europeu, quanto países da América do Norte se juntaram, são os países do Atlântico Norte, eles se juntaram numa aliança militar. A OTAN é uma aliança militar. Em resumo para vocês, a OTAN é como se fosse assim: mexeu com um, mexeu com todos. Entenderam? Você atacou aqui, foi? Um dos países da OTAN? Ataquei. Então você atacou todos, colega. Todos vão se juntar e vão lhe atacar. Qual é o problema, então? A Rússia, quando observa a Ucrânia se aproximando da OTAN, diz assim: se eu atacar a Ucrânia, eu estou atacando a OTAN. E quem é que vem da OTAN de lá para cá? Vem Estados Unidos, vem Canadá, vem Alemanha, vem Inglaterra, vem o bolo da OTAN brigar comigo. E aí a guerra tá... Aí o negócio fica feio, não fica? E estamos falando, a Rússia, mesmo sendo uma grande potência nuclear, porque ela foi a grande herdeira da União Soviética, né? Então, existem muitas falas sobre o que fizeram com essas bombas, mas existe a dúvida também, né? Então, mesmo a Rússia sabendo disso, sabe que é uma guerra para parar o mundo. Então, a Rússia diz assim: é melhor vocês não se aproximarem da OTAN. Eu não vou deixar vocês, um país fronteiriço com a Rússia, virar base militar para os nossos adversários. Não vou. Aí começa. Então a Rússia partiu para o ataque.
partiu para o ataque. E o ataque foi agora, 24/2/2022, a Rússia agora tenta tomar o território da Ucrânia. Em resposta à possível entrada da Ucrânia na OTAN, que é essa aliança militar, certo? Aí, gente, o que acontece? Tem muita coisa por trás disso, tá? Muita coisa. Eu sugiro, inclusive, que vocês não fiquem apenas com essa minha explicação. Vocês busquem vídeos específicos sobre esse tema, porque é um tema muito latente. Latente é um tema assim que está pulsando na atualidade. Então, quando a gente vê o que é que tem mais coisa por trás disso, porque assim, existe uma dependência na Europa do gás russo, o gás natural russo. Então, tá sendo um negócio complicado. Veja que essa guerra ainda não acabou. Eu estou gravando esse vídeo 15 de janeiro de 2023. Estamos aí próximos de um ano de guerra. E a guerra não acabou lá na Rússia. Eles deram uma trégua agora recentemente, mas ela não acabou, né? E por que está sendo difícil de resolver essa questão? Porque a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tem como missão promover a paz, não já atuou de forma mais incisiva com o seu Conselho de Segurança? Porque existe uma dependência europeia do gás russo. Então, lembra das sanções? Quando você começa a fazer sanções à Rússia, a Rússia diz: eu também faço sanções a vocês, como, por exemplo, não forneço mais o gás que vocês precisam. E o gás natural russo é, sim, o responsável por grande parte da energia consumida pelas indústrias europeias. Entende? Então, tá difícil de resolver. A Ucrânia está resistindo, o que é impressionante, gente. É impressionante. A resistência ucraniana. E a Rússia insistindo. Então, um resiste e o outro insiste. Tá? Então, estamos assistindo a esta guerra lá, Rússia e Ucrânia. Ok? Resumão aí de Rússia e Ucrânia para vocês. Bom, eu acho que essa é a última questão. Mais uma questão aqui sobre esse conflito, né? Essa vai ser mais rápida, tá? Diz assim, ó. Após a invasão... É do Instituto Quadrix. Após a invasão da Rússia... A invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de fevereiro de 2022, muitos países liderados pelo governo dos Estados Unidos e pela União Europeia anunciaram sanções internacionais contra o país liderado por Vladimir Putin, que é a Rússia, né? Isso que eu falei para vocês agora. Comando da questão. Acerca das sanções impostas à Rússia devido à invasão na Ucrânia, a alternativa correta. Letra A. Historicamente, as sanções sempre deram certo, por afetarem diretamente a economia do país agressor. Não. Sanções econômicas nem sempre dão certo. Às vezes elas terminam potencializando a guerra. Então, não tem isso não. De historicamente sempre ter dado certo. B. Apesar de o mundo ser dominado pelo capitalismo, as sanções econômicas são um fenômeno do século XXI. Não. As guerras do século XX também tivemos sanções, né? Cuba, por exemplo, né? Quando Cuba se voltou contra os Estados Unidos fez sanções a Cuba, porque Cuba simplesmente disse: olha, não vou entrar na onda do capitalismo, vou ser o diferente aqui nas Américas e eu vou me aliar à União Soviética. E vou virar base militar da União Soviética. Gente, isso pegou mal. Depois vocês assistam aí vídeos. A crise dos mísseis. Crise dos mísseis em Cuba. Menino, o bicho pegou. Porque Cuba era o lugar do veraneio dos estadunidenses, né? Era a ilha que os estadunidenses iam veranear. Passar as férias, né? As pessoas tinham mansões ali, iam pra lá. Então, Cuba está pertinho do litoral dos Estados Unidos. E, de repente, Cuba virou base militar do grupo rival. Aí, de repente, Cuba começa a aparecer com um monte de mísseis
da União Soviética virados para o Nordeste ali, do... Nordeste não. O Sudeste, do Sul e Sudeste dos Estados Unidos. Menino, olha, isso foi uma complicação. Por pouco o negócio não esquentou na Guerra Fria, com essa crise dos mísseis de Cuba. Aí, sanções econômicas em Cuba. E os Estados Unidos levou a vantagem porque tinha um maior número de países aliados, né? Inclusive a própria América. Aliás, as Américas, né? Os países da América. Bom, letra C. Apesar de serem uma alternativa à ação militar, também causam grandes danos e sofrimento à população civil. Perfeito. É o que eu disse a vocês agora há pouco, né? A sanção é uma alternativa, porque a ação militar é ir pra guerra, é ir pra briga. Ah, eu tenho bomba, eu tenho navio, eu tenho caça, eu vou pra guerra, eu vou ter um tanque de guerra, eu vou para o embate. Isso é ação militar. Uma alternativa é eu vou agora aplicar sanções. Eu vou tentar fragilizar o outro país. Então, a letra C está correta. Responde a questão. Certo? E a letra D diz assim. A letra D diz: as sanções interromperam as transações econômicas com os bancos russos, mas houve grande valorização do rublo. Interromperam e houve grande valorização? Não. Quando você aplica sanções, você termina desvalorizando a moeda, tá? E aí não foi apenas transações econômicas com os bancos, né? É na verdade com o governo. E aí as empresas entram nesse bolo. A coisa é bem mais complexa do que o cenário que a letra D nos trouxe. Então, a alternativa correta, letra C. Ok? Gente, então chegamos ao final do nosso vídeo. Acho que foi um vídeo um pouquinho... Deixa eu me ajeitar aqui, né? Que eu tô estranho aqui na tela. Me ajeitar pra gente terminar aqui uma coisa direita. Olha. Não tá bom, não. Tá melhor. Terminamos o nosso vídeo. O vídeo aí com um pouquinho mais de 1 hora. Mas, como vocês viram, né? O conteúdo é amplo. E eu tenho tentado fazer alguns resumos, porque o conteúdo é bem... Isso aí são conteúdos que a gente vê em meses, né? No ensino médio. Ou a gente começa vendo ali no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental. 9º ano, você já começa a ver algumas coisas disso. Mas tentei trazer para vocês aqui contribuições de geopolítica. Certo? Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo, eu quero gravar sobre guerra na Síria e crise dos refugiados, para a gente fechar aí as minhas apostas. Como eu disse a você, tem aquele slide, né, das apostas. Aí eu fecho as apostas e aí eu quero gravar um vídeo com geografia humana da Paraíba. Quando eu falo de geografia humana da Paraíba, eu vou tratar de cultura, indicadores sociais, tá? Aí a gente fecha, porque eu vi que eu tratei de região e tratei de temas com geografia física da Paraíba. E eu senti que faltou geografia humana com cultura e demografia. Demografia é população. Então eu vou trazer para vocês mais esses 2 vídeos, Guerra na Síria e Crise de Refugiados, mais um de geografia humana. E a gente vai vendo a necessidade de vocês. Deixem também aqui nos comentários algum vídeo que vocês desejavam ter. Eu já tenho alguns anotados, né? Eu já estou vendo a possibilidade de gravação deles. E é isso. Valeu. Se ainda não me segue no Instagram, ó, tá ali o Instagram. Segue lá que eu sempre estou avisando nos stories quando eu vou postar vídeo novo aqui no canal. É isso, gente. Obrigado a todos. Excelente estudo. Esse momento assim que antecede a prova, é um momento de muita atenção, foco. Né? É um momento de negação de algumas coisas também. É a hora que você vai ter que dizer não a alguns colegas. Vai ter que dizer não a alguns convites, né? Ah, vamos ali. Esse momento é crucial. Crucial. É foco total. Mas também é um momento de autoconhecimento. É um momento de autocontrole. É um momento também de você olhar assim e dizer: cheguei no meu limite. Então, cheguei no meu limite. Tá? Dá uma pausa. Aí sim, é a hora de dizer sim aos colegas. É a hora de buscar, inclusive, os colegas. Gente, eu tô precisando dar uma saída, dar
uma arejada, porque eu tô pilhando com o concurso. Não pilhe, não pilhe. Chegou no limite, para. Para, dá uma descansada, volta, tá? Porque você precisa chegar no dia 29 de janeiro bem, inclusive psicologicamente. Não adianta você estar bem de conteúdo e estar mal psicologicamente, porque o conteúdo não virá, fato, tá? A psicologia explica isso. O conteúdo não virá. Então não adianta, eu vou me matar agora estudando, porque senão eu não passo no concurso. Não, me matar não. Eu vou estudar dentro de um limite da minha saúde. E aí é por isso, gente, é por isso. Ah, eu vou falar rápido aqui agora, tá? É por isso que quando eu vou falar com os meus alunos de Enem, e eu digo, olha, próxima aula eu vou dar para vocês o planejamento perfeito. O planejamento, o plano de estudos da aprovação. Eu digo isso a eles. Espero que eles não assistam isso aqui, porque senão eles já vão saber da minha técnica. Eu digo assim, olha, próxima aula, tragam folha, tragam um caderno, porque eu vou colocar aqui o plano perfeito de estudos. Te aprova com certeza. Aí eles chegam na aula tudo desesperado. Professor, e aí vai dar o plano? Eu vou colocar o plano aqui. Vamos lá. Plano perfeito para aprovação. 2 pontos. Aí eu coloco bem grande no quadro. O seu ponto. Aí eles ficam... Como assim? Cadê o plano? Cadê a receita pronta? Eu digo, gente, não tem plano de estudo pronto. Não tem. Tem que ser o seu. Por que o seu? Porque só você sabe as suas limitações. Entende? Então você sabe, na sua dinâmica do dia, agora eu tô falando com você, concurseiro. Na sua dinâmica do dia, você sabe o momento que você pode destinar e deve destinar aos estudos para concurso, né? Aí imagina, eu chego aqui com um plano, aí eu coloco aqui no plano. De manhã, estudar português de 8 às 11. Estudar português. Aí de repente eu tô falando com uma dona de casa, ou com também o homem, né? Uma pessoa que tem obrigações dentro da sua casa, que precisa fazer um almoço, que tem às vezes uma família, um filho, algo do tipo. Essa pessoa vai conseguir cumprir esse plano de estudo? Não. Porque de manhã, para além das coisas que ela precisa fazer na casa, ela também tem que estudar. Então, se a pessoa pega a planilha e diz assim, não, eu vou colocar aqui de 8 às 9 estudar, de 9 eu paro, vou preparar esse almoço, eu vou fazer outra coisa, ou eu vou até de 8 às 10 fazendo isso, de 10 horas eu paro, de 10 até meio-dia eu estou fazendo almoço, vou preparar, depois eu vou colocar um descanso, que eu também não sou uma máquina, e eu volto a estudar à tarde a partir de 1h30 da tarde. De 1h30 até tal hora eu vou estudar conhecimentos gerais. Quem tem que fazer o plano de estudo é você. Ah, não, eu trabalho à tarde. Aí adianta, eu chego aqui com um plano que à tarde você estudar conhecimentos gerais. Aí é a hora que você trabalha. Entendeu? Então, eu trabalho de 1 até às 7 da noite. Então, de 1 às 7 da noite, tá travado o meu plano de estudo. Não posso fazer nada. Aí eu coloco de 7... Não, 7 da noite você sai do trabalho. Aí você vai para casa, você vai tomar um banho, você vai jantar, você vai conversar com alguém dentro de casa, porque você também não virou um alienígena, né? Você vai conversar com alguém. Então, vamos pensar. De 9 da noite eu vou estudar. Mas de 9 da noite, depois de trabalhar a tarde toda, eu consigo estudar até que horas? De forma saudável. Eu consigo ir de 9 às 11. Então eu tenho 2 horas de estudo. Então, de 21 às 23 é a hora que eu vou me trancar ali no quarto. A galera de casa vai me ajudar. Eu faço esse acordo com a galera de casa. E eu digo, gente, nesse momento aqui, ninguém me atrapalha. Vou estudar. Certo? Então, gente, o cronograma perfeito é você que tem que fazer. Se você não fez ainda, tá na hora de fazer. Pega aí essas semanas que te separam, esses dias, na verdade, que te separam até a prova, coloca numa mesa assim e planeja. Planeja tudo. Aqui eu vou estudar isso, aqui eu reviso isso, aqui eu respondo simulado, aqui eu corrijo, aqui eu reviso de novo, até chegar o dia da prova. Respeitando as suas particularidades. Respeite as suas particularidades. O seu horário, o seu corpo, a sua mente. Aí, meu filho, não tem outra. O caminho é esse. Estou dizendo a vocês. O caminho é esse.
o caminho da aprovação, o caminho também da sua saúde, tá? Eu quero você aprovado, mas eu também quero você saudável. Quero você saudável, quero você fazendo a prova tranquilo, calmo, sentado lá assim, ó. Eu me preparei. Eu me preparei. Eu vim aqui para derrubar essa facete, tá? E minha vaga tá lá. Eu só preciso de uma. Eu não vou usar duas vagas, só preciso de uma para aprovar. Minha vaga tá lá. Essa vaga é minha. Eu tô aqui sentado. Pronto. Morro o mundo e eu tô ali fazendo minha prova. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo. Valeu, valeu, valeu. Até mais.